Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu vou responder, vou até ficar à vontade aqui, eu vou responder a pergunta que eu mais gosto de responder. Jesus vai reinar na Terra fisicamente ou não? Bom, essa dúvida é muito antiga e na verdade ela é fundamento de muitas doutrinas, né? De uma certa doutrina aí que vai dizer que Jesus vai reinar na Terra por 1000 anos e depois ele vai subir de novo, ele vai voltar de novo. É uma coisa que é difícil de encaixar na Bíblia Sagrada, mas é uma das dúvidas que fala de Jesus, né, e que leva a gente a pesquisar sobre Jesus. Isso eu acho realmente fantástico. Eu amo pesquisar sobre Jesus, eu amo falar de Jesus. Eu já gostava de falar no Novo Testamento, agora eu aprendi a ler o Antigo Testamento, então eu gosto mais ainda de falar de Jesus. Como a gente está perto do Natal, eu não sei se está saindo no Natal esse vídeo ou se vai sair depois, a gente vai responder essa dúvida, né? Será que Jesus vai reinar fisicamente na Terra? Bom, e essa pergunta envolve tanta coisa que eu fiz aqui umas anotações de alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção antes de responder, né, essa questão propriamente dita. Então, eu vou pegar aqui o meu bloco de notas e vou pegar aqui a Bíblia Sagrada online também. Eu vou ler ela na Nova Almeida Atualizada, tá? Para ficar mais fácil da gente entender, né? Porque é uma questão realmente que envolve alguns textos que estão meio ocultos, né? Esses textos que a gente vai ler aqui não são lidos por quem acha que Jesus vai reinar na Terra. Eles, curiosamente, não são vistos por essas pessoas, né? Mas nós vamos passar por todos eles. Vamos ver esse texto de Jesus, vamos ver os profetas, o que os profetas falavam, né? Qual a expectativa dos profetas a respeito do Messias, o que Deus revelou para eles sobre isso. E aí sim, no final, a gente vai responder. Tem muita coisa para a gente tratar aqui hoje, mas assim, eu fico muito feliz de fazer e de falar sobre o Cristo, o Messias enviado por Deus para pagar pelos nossos pecados, né? Isso é muito impressionante. A obra de Cristo na cruz realmente foi a maior obra que já aconteceu em toda a humanidade, toda a criação, aliás, e vale a pena a gente pensar nela todos os dias, beleza? Então vamos lá. Vamos entender primeiro a pergunta, né? A pergunta é o seguinte: Jesus reinará fisicamente nesta terra? Bom, o que eles querem dizer com essa pergunta? Que Jesus um dia vai reinar em carne e osso na terra de novo, né? Que ele vai vir e ser o rei político da terra, que vai levantar Israel. Bom, essa é uma expectativa do judeu em relação ao Messias, né? O judeu não reconhece Jesus como Messias, porque esse Jesus que veio não fez o que ele viria fazer. Isso segundo a concepção deles de Messias, porque eles querem que esse Messias venha e reine politicamente na terra, levantando a nação Israel de novo, né? E nesse sentido, nós podemos dizer que literalmente Jesus não fez isso mesmo, né? E na verdade nem era isso que ele queria fazer, nem Deus queria fazer isso. Então essa é a questão. Jesus um dia vai reinar fisicamente na terra? Será que ele vai descer do céu e virar um rei na terra? Essa é a dúvida, né? Essa é a dúvida. E Jesus ensina a gente sobre isso. Por mais incrível que pareça, Jesus diz com todas as letras que ele não vai reinar na terra, que ele não vai fazer isso. Por que ele precisa fazer isso? Porque até os seus discípulos esperavam esse Messias. Era normal o Messias, né, ser esperado como um rei político, né, e não o rei dos reis, Senhor dos senhores, né, aquele que nós vamos adorar para sempre, né, o que realmente é, né? Mas por isso Jesus precisa até ensinar para eles o que a Bíblia falava sobre ele. Lá em Lucas 24, você vai ver Jesus fazendo isso por causa dessa dúvida que o judeu tinha em relação ao Messias, né? Eles queriam que o Messias viesse e se tornasse um general, né? Um general, mas Jesus não veio fazer isso. Então, para a gente entender isso, a gente precisa abrir a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 17, sabe? No capítulo 17, a partir do versículo... Deixa eu escolher aqui. Lucas 17, a partir do versículo 10, se não me engano. Não, a partir do versículo 20, 17 versículo 20, né? Que diz o seguinte: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Então, olha os fariseus representando todos que hoje esperam isso acontecer. Olha os fariseus representando até os discípulos que tinham dúvidas sobre isso, né? Então eles perguntam a Jesus: Jesus, quando é que o rei
reino de Deus vai vir, né? E aí Jesus fala, ó, o reino de Deus não vem não vem com visível aparência. Ou seja, isso já vai contrário a tudo que os judeus esperavam, a maioria, né, esperava sobre Jesus e sobre o Messias. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês, em algumas traduções. Então o que quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós? Significa que nós formamos o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus que já está aqui. Percebe que Jesus não fala nada sobre o futuro. Ele fala, o reino de Deus está entre vós, né? Está entre vocês, ou dentro de vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Virá o tempo que vocês sentirão saudade de Jesus aqui na terra, mas vocês não verão ele nessa terra. Por quê? O reino de Deus não vai vir de forma aparente, não como os judeus aí, esperam e esperavam até esperavam e espera até hoje, né? Mas ele já está entre nós. E depois disso Jesus começa a orientar os discípulos, né? Ele vira, ó, a seguir Jesus disse aos seus discípulos, versículo 22, né, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dia dos filhos do homem, mas não verão, e dirão a vocês, ou seja, vai haver um tempo onde as pessoas vão dizer que Jesus está na terra. Vai haver esse tempo em que vão dizer que Jesus já está na terra. Isso pode acontecer de duas formas, né? Primeiro, com os falsos profetas, afirmando que o reino de Deus está ali, ou que a mão de Deus está ali, como a gente vê a Mundial fazendo. Essa é uma das formas de fazer isso, né? E a outra forma também de dizer que fazendo com que o próprio Messias esteja ali. Bom, há uma teoria, e você vai pesquisar, né, mais tarde sobre isso, há uma teoria de que um Messias, um falso Messias, já nasceu para o povo de Deus. E dizem que esse Messias realmente vai reinar sobre Israel como Messias. Agora imagine o que aconteceria se esse Messias realmente existir e se ele realmente se proclamar o Messias. Quantos cristãos que hoje esperam Jesus vir na terra reinar se curvarão ante o falso Messias que os judeus esperam? Eles vão ver primeiro Israel inteiro se rendendo a esse Messias, né, o que é uma coisa que muitos esperam, né? Muitos esperam que Israel seja um povo diferenciado e que no final Jesus venha só para eles. Jesus está dizendo, dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele. Olha a orientação de Jesus. Não saiam nem sigam essa gente. Ou seja, Jesus está dizendo de novo que ele não vai reinar nessa terra, né? Que esse Messias que vão apontar o caminho falando, ele está lá, ou ele está aqui, né? Ele não é o Messias verdadeiro, ele não é Cristo, né? E aí ele vai dizer como que vai ser a sua vinda no versículo 24. Fala, um dia eu vou voltar realmente, mas não como essas pessoas vão falar. O dia que eu voltar, ele vai dizer no versículo 24, porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus voltar, não só os judeus vão ver, mas todo mundo verá. Jesus voltar de forma visível a ponto de que toda a terra verá Jesus voltar. Nós cremos que a terra é redonda, e eu não sei como que ele vai fazer isso acontecer, mas eu sei que ele prometeu que quando ele voltar, o judeu vai ver, do mesmo jeito que o brasileiro vai ver, ao mesmo tempo. Ele está dizendo, ó, porque assim como o relâmpago que se resplandece e brilha, ele não está dizendo sobre a rapidez do relâmpago, ele está dizendo sobre o brilho do relâmpago. Tá? Presta atenção no exemplo completo de Jesus. Assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Depois ele vai dizer qual evento acontece antes desse dia, né? Qual evento antecede a vinda do Messias, a vinda final do Messias. É isso que ele vai dizer no versículo 25. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Talvez ele está citando Isaías 53,
sabe? Jesus pode estar ensinando através desse texto aqui, mas o que ele está dizendo é que antes da sua volta final, que é a única volta de Jesus, ele vai sofrer muitas coisas e vai ser rejeitado por esta geração. Bom, ele já fez isso, ele já morreu, já ressuscitou, ele já sofreu, agora ele está glorificado e ele já está sendo rejeitado por essa geração. Quando fala geração, não é só aquela geração, porque se fosse aquela geração, Jesus já teria voltado, né, naquele caso lá, mas ele ainda não voltou. Então aquela geração se trata da última geração de humanos, sabe, da nossa geração, que nascemos desde o início, né? Essa última geração vai rejeitar Jesus. Bom, isso já está acontecendo. E Jesus vai mostrar como que isso já está acontecendo no verso 26. Ó, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Vamos entender aqui rapidinho a analogia de Jesus, né? Ele vai dizer que antes ele vai padecer muitas coisas e vai ser rejeitado por essa geração. Isso aconteceu em Gênesis 6. Deus foi rejeitado por toda aquela geração, né? E aí, enquanto isso, ele trabalhava Noé para construir a arca que estava presente diante do mundo inteiro, sendo rejeitada todos os dias. Até que Noé entrou na arca. E quando ele entra na arca, um sinal é visível em todo o mundo. Todos veem a chuva caindo e as águas subindo. E então veio o fim para eles. Então é isso que ele está falando. Jesus vai vir num tempo como o nosso, onde as pessoas estão rejeitando Jesus. Sabe, elas vêm todo dia, elas comemoram o Natal, elas falam Jesus te ama, elas falam eu amo Jesus, mas elas não seguem Jesus. Elas não amam de verdade Jesus. E quando ele voltar, vai ser visível para todas essas pessoas. Todos eles vão ver Jesus. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, versículo 28. Eles viviam normalmente, né? Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Veja o exemplo, mais um exemplo. Todos viviam tranquilos, né? Mas negando Jesus, negando Deus constantemente, todos os dias. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, além de descobrir que Jesus não vai vir de forma visível, ele ainda ensina para os seus discípulos que se isso acontecer, eles não devem aceitar, devem fugir dessa notícia. Se isso estiver acontecendo, fujam disso. Não acreditem nessas pessoas, eu não vou vir assim. E aí ele explica como ele vai vir. É muito interessante, é muito bom falar sobre Jesus. Mas o tema ainda não acabou, né? Ainda há mais coisas para a gente responder. Essa é uma dúvida que envolve muitas coisas importantes, sabe? A gente não pode deixar passar, né? O reino de Deus, como a gente aprende, ele já está entre nós. E a Bíblia fala, o Novo Testamento fala que nós já estamos no reino de Deus, nós já fazemos parte desse reino, né? Mas tem um texto aqui muito interessante, né, que muita gente não lê também. E quando a gente lê, a gente não pensa nesse aspecto, né, de que o reino de Deus já está aqui. Então abre aí sua Bíblia, se você quiser, ou você acompanha aqui, né, na tela. Eu vou ler aqui 1 Pedro 2, versículo 9 e versículo 10. A declaração de Pedro de que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Sabe, de que já existe o reino de Deus que está entre nós, como ele mesmo aprendeu, vindo diretamente de Jesus, né? E de que nós fazemos parte desse reino. Olha a declaração dele no versículo 9, né? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, todos os receptores da carta, todos os que creem em Jesus, esses são os citados aqui em Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha o termo nação já sendo incorporado nos cristãos. Nação santa. Povo, de novo, de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós já estamos nessa nação. Nós já somos esse reino. Já somos povo exclusivo de Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Esse é o reino de Deus, o reino da maravilhosa luz, o reino de Cristo. Esse é o reino de Deus. E aí muita gente não, mas até aí não falou ainda. Não, já falou, você que não prestou atenção. Mas olha o versículo 10, fica mais fácil de você entender. Antes, vocês nem eram povo. Antes de crer
antes de ser salvo, você nem era povo, você não era nada. Né? Você era parte do reino das trevas. Né? Mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ou seja, nós, cristãos, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, somos parte do reino de Deus, que já está entre nós. Jesus disse isso em Lucas 17, né? Jesus disse isso em Lucas 17, e esse também é o conceito do já e ainda não, que a gente ouve falar. Né? O que significa o conceito do já e ainda não? Significa que o reino de Deus já está entre nós, Jesus já é o nosso rei, né? Mas ele ainda não se concretizou completamente. Agora, muita gente vai perguntar, Evaí, como pode? Né? Como pode o reino de Deus já estar aqui e nós não vivenciarmos isso no mundo? Né? Como que isso pode ser real? Bom, esse cara aqui, ó, Anthony Hoekman, ele dá um exemplo ótimo. Eu vou tentar adaptar aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Imagina que um reino entrou em guerra, né? E em certo lugar desse reino, dominado pelos inimigos, eles não tenham conhecimento de que a guerra acabou. Imagina isso. Então lá no norte desse reino, eles continuam em guerra ainda porque não sabem, não chegou a mensagem de que a guerra acabou. Né? E eles vivem em guerra até hoje. Então o inimigo continua pressionando eles continuam sofrendo na mão dos inimigos, mas não há mais guerra. Quando que essas pessoas vão ser libertas dessa guerra? Quando a mensagem chegar. E que mesmo que tenha 10 mil habitantes, se 1000 pessoas ouvirem a mensagem, né, e 1000 soldados inimigos também ouvirem a mensagem, a guerra acaba ali. E é isso que nós temos hoje. O mundo está em guerra contra o pecado e contra Deus. Mas algumas pessoas desse mundo receberam uma notícia de que a guerra acabou. Que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Compreende? Então é assim que funciona. 2 reinos, 2 nações. A nação eleita, né, a nação separada, santificada por Deus, dentro da nação pecaminosa, da nação que ainda vive em guerra contra Deus. É assim que funciona. Né? Mas um dia isso vai se concretizar. Mas antes da gente terminar, vale a pena lembrar, e isso foi uma coisa que o Grupo Palavra de Chamos trabalhou muito em 2019, que os profetas e a Bíblia inteira falava de uma restauração espiritual de Israel. Ela não tratava de uma restauração política. A dificuldade era dos judeus entenderem essa mensagem. De certa forma, Deus não queria que eles entendessem ainda. Né? Quando Jesus veio, eles passaram a compreender. Né? Jesus abre a mente dos apóstolos e por isso eles começam a ensinar isso também. Né? Mas já havia pessoas aguardando esse Messias espiritual, o Messias que livraria o seu povo dos seus pecados e não da sua política, não do seu mau desenvolvimento social. Né, nada disso, né? Os livros proféticos já anunciavam Jesus como alguém que restauraria a nação de Israel. Qual nação de Israel? Né? Por isso que é importante você compreender o Antigo Testamento antes de ir para Romanos 9. A nação eleita é restaurada espiritualmente por Cristo. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 9. Né? E a gente tem a primeira menção de Jesus lá em Gênesis 3, versículo 15. E já em Gênesis 3, versículo 15, isso já se trata de um problema espiritual. Jesus veio pisar na cabeça de Satanás. Isso é uma música, não é? Jesus veio pisar a cabeça de Satanás. Ou seja, o que Satanás causou à humanidade, junto com o próprio homem, Jesus viria fazer superior a isso. Ele viria vencer a obra de Satanás. E por isso, ele nos livrou desse resultado, né, do resultado do pecado. Isso Gênesis 3,15, já estava falando de uma restauração espiritual e não política. Não havia nação ainda para o filho da mulher vir restaurar, mas havia o problema do pecado do povo. Né? Os profetas tratavam isso. Os profetas tratavam do pecado do povo, do castigo de Deus e da sua restauração no Messias. Então é importante compreender até o que os profetas diziam sobre o Messias. Isso é muito importante. E por causa disso, muitas pessoas têm errado e achado que Jesus vai vir reinar na terra 1000 anos, sendo que a Bíblia fala que ele vai voltar de uma vez por todas. O próprio livro de Joel é um exemplo disso. Muita gente usa o livro de Joel
para falar do Espírito Santo, né? E a gente pode ler Joel, eu vou abrir aqui, a gente pode ler Joel e entender melhor que isso não se trata, né, que a vinda do Messias não trata da vinda política de Jesus, mas sim da restauração e da consumação de todas as coisas, né, de todo o povo de Deus. Bom, o livro de Joel vai falar sobre isso do capítulo 1 até o último capítulo. Então eu vou passar já te dar uma orientação sobre o livro de Joel, uma direção sobre o livro de Joel. O primeiro capítulo ele já trata do pecado do povo e como Deus está castigando o povo. Depois do capítulo 2 ele fala dessa restauração e da vinda do Espírito Santo para salvar aqueles que ele chamar. Capítulo 2 está dizendo isso. Depois ele vai tratar da vinda de Jesus, daquele grande dia, do dia de trevas, como ele fala no capítulo 2. Então Joel fala sobre isso. Por isso que Pedro vai falar também de Joel quando fala da vinda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também faz parte da última parte da humanidade, dos últimos acontecimentos da humanidade. E aí Jesus vem, morre, ressuscita, ele promete, ele envia o Espírito Santo, os profetas já estavam dizendo isso, e agora o que virá é o fim. E Joel vai tratar isso no último capítulo. Beleza? Então, mas lá no capítulo 2, né? Do versículo 15 até o 18, Joel diz o seguinte: toquem a trombeta de Sião, proclamem o santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que amamentam de peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que o sacerdote, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças a tua herança um objeto de deboche e zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu com o seu povo, do seu povo. Então o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Isso já se tratando do arrependimento do povo, do envio do alimento que o povo precisava, né, e da restauração desse povo, no versículo 19. Né? Então, veja como os profetas já tratavam isso. Mas era difícil para o judeu entender. Né? Era difícil. Eu concordo que não era muito fácil, apesar de que havia judeus que já esperavam Jesus vir. Né? Mas para nós, hoje, isso não é mais difícil. Isso já não é mais complicado de entender. A Bíblia já está aí para mostrar que é assim que vai acontecer as coisas. Bom, acho que agora eu posso fazer uma resposta direta. Depois dessa breve introdução, a gente consegue passar direto para o fim agora, entender. Eu vou refazer a pergunta, né? Vou refazer a pergunta e a gente vai responder ela com alguns tópicos rápidos aqui. Jesus virá reinar fisicamente na Terra? Primeira resposta: Jesus não reinará como líder político na Terra. Segunda resposta: Jesus já reina sobre toda a criação. Jesus em Mateus 28, 18 diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Então ele já reina sobre tudo, não só sobre Israel, mas sobre tudo, sobre todas as coisas. Vale a pena lembrar agora de Hebreus 1, versículo 3, né? Mas vamos lá. O reino dos céus já é uma realidade. Terceira resposta. Quarta resposta: nós fazemos parte desse reino e nós já temos o nosso rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, né? E última resposta, quinta resposta: esse reino um dia será visível e eterno. Isto é, quando Jesus voltar. Então estaremos para sempre, para sempre. Agora preste atenção, você que está em Cristo, você que já foi alcançado pelo poder do Evangelho, um dia você estará para sempre com Cristo. Aonde? Em Israel? Na nação de Israel que é corrupta? Que nega Jesus todos os dias? Não. Você estará em novos céus e nova terra. Um novo lugar. Uma restauração completa e perfeita. Amém? Fiquem com Deus. E espero que vocês tenham gostado da resposta. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e façam parte do canal Palavras em Chamas. Se vocês quiserem enviar mais dúvidas como essa, coloquem aqui na descrição, aliás, nos comentários, que eu vou sempre anotando e colocando aqui. Tem um monte de pergunta para responder aqui e eu espero que tenha mais, porque eu amo fazer isso.
eu amo falar de Jesus, né? Eu espero continuar podendo falar sobre Jesus, tá bom? Agora sim, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas e tchau!